Oi? E aí, pessoal? Oi? E aí? Entraram? Professor, Oi, Bia. Tudo bom? tudo. O pessoal tá entrando ainda. Tá. Estudando. Alô? Vamos lá? Entraram? Tá me escutando, professor? Tô. Ah, ok. Tem mais alguém para entrar? Fala aí no grupo, senão eu vou começar. O Lucas tá entrando.
André, Neto e Bianca Oi. estão tentando entrar. Oi, Professor, boa noite. boa noite. Vamos lá? Anne não vai poder vir, professor. Ela está sem Tá internet. muito baixo. Não tô É ouvindo que quase. Anne ligou dizendo que ela não vai poder participar da aula porque ela tá com um problema com a internet dela desde manhã. Aí ela Tá. não tá conseguindo acessar. Tá certo. Vamos lá? Pessoal, ó, hoje iremos concluir poder legislativo, tá certo? A gente vai finalizar o poder legislativo. Lembrando que próxima semana eu irei comentar as questões enviadas para vocês, tá bom? Para a gente debater essas questões. E na outra, aí a gente vai retomar o assunto. Lembrando que vocês podem enviar essas questões até a quarta-feira, tá certo? Vocês têm até a quarta-feira para enviar, beleza? Tá certo? Agora, claro que no horário antes da aula, tá? Beleza? Tranquilo para comentar. Entenderam? Posso seguir? Pode. Bom, pessoal, medida. Tem gente falando aqui, tem gente que está com a internet caindo, então talvez ela não consiga acessar a aula. Beleza, tranquilo, depois ela assiste gravado. Galera, é o seguinte: medida provisória. Medida provisória. De todas as leis, inclusive agora, nas 2 últimas semanas, foi uma medida legislativa que foi tema de um intenso debate. Não só agora, mas, geralmente, circunstancialmente, se escuta muito falar em medida provisória. E por quê? Bom, a medida provisória, antes de mais nada, é importante registrar que não é uma lei em si, é um ato coativo do Poder Executivo com força legal. E o que é que acontece? Bom, a medida provisória, pessoal, nada mais é do que um entulho, um resquício autoritário e concentrado do Poder Executivo. A medida provisória se equipara ao decreto-lei. Decreto-lei este que tinha o seu alicerce nas constituições outorgadas nos regimes ditatoriais, né? Tanto no Estado Novo de 37, quanto na ditadura militar de 64. Bom, acredito, percebo, vejo e sinto a medida provisória como um malefício ao Estado Democrático de Direito. Só para vocês entenderem, até a emenda constitucional 32, que a gente vai comentar mais adiante, a grande maioria, as medidas provisórias tinham um poder, tinham uma produção muito maior do que a própria produção do Poder Legislativo. E a medida provisória, ela tem como poder originário de ação o Poder Executivo. Pessoal, tudo isso traz um grande gargalo, diz muito da estrutura oligárquica que nós temos. Tá? Isso tão somente coloca, tão somente diz o quão os aspectos de formação histórica e formação política brasileira se coloca à mercê de uma concentração, de um poder executivo. Mas vem cá, do ponto de vista histórico, a gente já falou que ela se equipara a um decreto-lei. Mas como é que ela nasce? Ela tem algum dispositivo? Ela tem alguma estruturação? Ela tem que atender a alguma finalidade? Galera, olha para mim. Vejam, a medida provisória, obrigatoriamente, tem que prestar observância a 2 atributos. Quais são esses 2 atributos? Relevância e urgência. Ora,
Esses dois atributos, relevância e urgência, dialoga e muito com o quê? Com o fumus boniuris e o periculum in mora, é que se estuda no aspecto da análise de uma liminar. Ei, e qual é a novidade nesse sentido? A novidade é que se a medida provisória não atender esses dois atributos, se não atender esses dois atributos, a própria medida provisória pode ser considerada inconstitucional. Agora, isso é uma regra ou é uma exceção, galera? Isso é uma excepcionalidade, tá? Por quê? Porque senão se poderia constatar uma invasão, uma intromissão do poder legislativo, do poder, principalmente do poder legislativo, dentro do poder executivo. E isso afetaria a separação de poderes. Beleza? Então, para a medida provisória ela existir, certo? Ela tem que atender esses dois dispositivos. E caso ocorra uma análise em que se perceba excepcionalmente a falta de duas estruturas de relevância e urgência, essa medida provisória pode sofrer um controle repressivo por parte do Poder Legislativo. Mas vem cá, a gente agora há pouco viu que o presidente Bolsonaro editou duas medidas provisórias. A medida provisória 927 e 936, motivo e palco de grande polêmica, não é verdade? E o que é que a gente percebeu? O que é que a gente percebe? Bom, a gente percebe que ela começa a sua validade, a sua eficácia, com a sua publicação, não é? Agora, qual foi a grande mudança da medida provisória? A grande mudança. Pessoal, antigamente era muito pior. Antes da emenda constitucional 32, né, a medida provisória poderia ser ilimitadamente reeditada. Ora, isso dava, pessoal, um poder abusivo, praticamente tirânico ao poder executivo. Basta lhe dizer que Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique, governou por intermédio de 4.000 medidas provisórias. Tá? A confecção legal do país, como um todo, a medida provisória chegou a responder à época 86%. Então, veja, né, o quão grave é esse atributo se não for bem balanceado, se não for bem utilizado. Tá? Então, a emenda constitucional 32 trouxe uma possibilidade de equilíbrio entre os poderes, trouxe uma possibilidade de correção. E isso é muito importante, pessoal. Por quê? Ora, porque você traz e você tira um poder do poder executivo em que praticamente ele se coloca acima do poder legislativo como era, né? Governava muitas vezes a toque de caixa, sem tanta necessidade de procurar um equilíbrio político no Congresso Nacional, tá certo? Ora, então, a partir da emenda constitucional 32, se passou a ter uma limitação. A medida provisória é o seguinte: ela é publicada, tem que ser confirmada pelo Congresso Nacional em até 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60. Ou seja, 120 dias. Caso essa medida não seja analisada nesse período, automaticamente ela cai. Beleza? Ela cai. A medida provisória caindo não pode ser apresentada novamente na mesma sessão legislativa. Ei, e o que é sessão legislativa? É o período anual. É o período anual correspondente aos trabalhos parlamentares. Tá? Então, se ela for rejeitada
ela não pode ser apresentada. E ela não pode ser, ela não sendo apreciada pelo Congresso, ela não pode ser reapresentada. E digo mais, todos aqueles atos produzidos, seus efeitos, pela medida provisória, eles serão modulados por um decreto legislativo, tá certo? Todos aqueles atos. Por quê? Para não se criar uma insegurança jurídica. Perceba que agora Bolsonaro editou essa medida provisória da suspensão do salário, tá? O Congresso terá 120 dias para analisar. Vamos dizer que o Congresso não aprova essa MP, ela cai. Ora, ela modulou algumas situações, tiveram eficácia desse tempo. O que ela modulou durante o período de vigência dela será modulado por um decreto legislativo. Para quê? Para se ter uma segurança jurídica, pessoal. Entendeu? Ora, preste atenção no que eu vou dizer agora. Não é difícil. Preste atenção. É o seguinte. Quando da provisória, ela entra em eficácia. Ela começa sua vigência, é publicada. Colide com a lei ordinária. André, ela tira essa lei ordinária de validade? Não. A lei ordinária fica suspensa, como agora está acontecendo em algumas situações com a CMP. A lei ordinária fica suspensa. Quando essa medida provisória, caso essa medida provisória não seja aprovada pelo Congresso, a lei ordinária volta à sua validade, à sua vigência, do mesmo jeito. Caso a medida provisória seja aprovada, o parlamento vai modificar aquela lei ordinária. Entenderam, galera? Não tem mistério, é muito tranquilo. A medida provisória, a grande polêmica dela é exatamente o contexto de sua atuação desenfreada, tá certo? Que gera toda uma circunstância de que, se não for observado a relevância e a urgência, há um abuso claro e evidente no seu uso, tá certo? Agora, a medida provisória, ela nasce por um ato político do Poder Executivo. Grava isso, beleza? Tem um valor normativo muito grande. A medida provisória é muito importante que vocês estudem. A gente vai ler agora bem direitinho, os seus artigos, tá bom? No artigo 62. Por quê? Porque, pessoal, é importantíssimo. A medida provisória cai demais. Demais. Então, é importante que a gente fique atento. Beleza? Tá certo? Vamos cuidar. Vamos para a Constituição, artigo 62. Vamos lá? Artigo 62. Bora? Pessoal, posso ler? Pode. Pode, professor. Posso? Pode. Em caso de relevância, artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Ei, pessoal, com força de lei. Então, veja, presta atenção na redação. A redação desse artigo é muito importante e muito didática, tá? Então, vamos prestar atenção e interpretar.
Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, grifa aí, com força de lei, tá? E coloca assim, força de lei não é a mesma coisa que lei, apenas tem força, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Ou seja, a medida provisória ela tem que ser submetida ao Congresso Nacional obrigatoriamente. Agora, o que é que você tem que atentar nesse caput, que é importantíssimo? Importantíssimo você se atentar. O que é? Ei, relevância e urgência. Pessoal, grifem essas duas palavrinhas. Grifem essas duas palavrinhas. Tá? Colorido, com muita força. Não existe medida provisória que seja... Por exemplo, agora, a medida provisória que Bolsonaro publicou tem um caráter de relevância e urgência? Tem, pessoal. A gente está vivendo uma pandemia, né? Ou seja, já tem o fumus boniuris, que é... Já ouviram falar nessa palavra? Já? Não. Qual a palavra? Está muito baixinho, mas vocês escreverem aqui. Já ouviram falar? Vocês vão ouvir falar Qual muito palavra, isso. professor? Hã? Qual palavra? Fumus boniuris e periculum in mora. Sim, já ouvi. A gente Não? aprendeu em TGP. Sim. É. Pronto. Fumus boniuris e o periculum in mora nada mais é em latim do que a fumaça do bom direito e o perigo na demora. São dois institutos importantíssimos para o direito, para o contraditório e ampla defesa, para a segurança jurídica, para que o direito ele não perca a sua efetividade. Tá? Por isso que eles são importantíssimos para uma análise de liminar. Beleza? Então, a medida provisória é um ato político que tem que atender esses dois atributos, relevância e urgência. Beleza? Beleza? Tranquilo? Beleza, tranquilo. Parágrafo 1º. Agora, pessoal, olha, eu quero que vocês atentem para esse parágrafo 1º, que é importante. Na verdade, esse artigo, ele é todo importante, tá bom? Mas eu quero que vocês atentem, tá? Para esse parágrafo 1º. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa a linha A, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Pessoal, por que é vedado, pessoal? Porque isso envolve direitos e garantias fundamentais. Já pensou, quando o bombeiro está passando aqui com a mulher? Já pensou? O negócio é sério. É alguma bronca. Já pensou se um presidente pudesse, por medida provisória, caçar ou atuar nesses direitos? Ora, teríamos um Estado autoritário, não é verdade? Caso o presidente pudesse trabalhar no sentido de modular os efeitos de nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, isso tem um efeito, pessoal, o direito de garantia fundamental não pode ser por medida provisória. Beleza? A linha B, direito penal, processual penal e processo civil. Claro, pessoal. Por quê? Porque o direito penal, processual penal e processo civil trata-se de um caráter o quê? Poderia se tratar de um caráter persecutório. Persecutório. Por exemplo, determinado político sofre um processo. Né? Existe um conluio do judiciário com o executivo para querer condenar. Né? Bastava o presidente da República, por medida provisória, alterar o Código de Processo Penal para facilitar a condenação. Entenderam como isso é grave? A linha C. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros.
Por quê, pessoal? Por quê? Ei, porque são estruturas que têm que ter a sua autonomia respeitada. Sua autonomia respeitada, entenderam? Então, tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público não podem sofrer interferência do Poder Executivo por medida provisória, porque seria interferir na autonomia do Poder Judiciário enquanto poder e Ministério Público, não é verdade? A linha D. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, reservados o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Eu já sei o que esse 167, parágrafo 3º diz. E vocês vão ver se não se encaixa. Veja, um momento, vamos lá. Vamos para o artigo 167, parágrafo 3º. São vedados. Vamos lá para o parágrafo 3º. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Ei, galera, galerinha, meus lindos, lindas, ei, 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 estão aí? Estão aí? Sim. Isso se encaixa ou não no momento que a gente está vivendo? Toda essa confusão de liberação, vocês estão vendo aí essa questão do paga logo, esse auxílio, né, que foi liberado de R$ 600, com a previsão de orçamento. No caso de calamidade, pode ser por medida provisória. Pessoal, a gente está estudando medida provisória num momento extremamente oportuno. A gente está diante de duas muito importantes. Tá? Então, é só prestar atenção no que está acontecendo aí, pessoal. Que a aula fica muito fácil. Está tendo essa discussão o tempo todo no jornal para liberar os R$ 600. Isso atende à necessidade de calamidade pública. Tá certo? Por isso que tem uma urgência maior e pode ser deliberado por medida provisória. Beleza? Tá certo? E se segundo, que vise agora, se for, vamos voltar só para terminar a questão da linha D. Agora, isso é uma exceção, né, pessoal? Claro que não pode ser deliberado por medida provisória, né? Uma diretriz orçamentária, o presidente acorda e diga, rapaz, eu quero liberar dinheiro para a minha base de apoio. Vou ligar para o Banco Central para fabricar dinheiro e soltar para os meus apoiadores. Não é assim, né? Não é. Bom, inciso segundo, que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Claro, pessoal. Muito importante. Grifa, 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 grifa. Inciso segundo, que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Não pode. O presidente da República não pode se utilizar da sua caneta, do seu poder, para caçar ou para sequestrar bens, né, de poupança ou qualquer outro ativo financeiro. Isso seria um perigo. Inclusive, todos vocês estão lembrados, né, em 1991, quando o presidente Collor usou desse expediente, né, de confisco de poupança. Não é? Então, isso passa a ser vedado. Entendeu? Todos lembram, obviamente, isso é um fato que é difícil de esquecer, foi uma verdadeira polêmica. Aliás, um dos motivos que ele começou a perder popularidade. Beleza? Vocês lembram disso?
Eu não era nem nascido, professor. Nem nascido eu era. Tá bom? Bebezinho. Tá bom. Olha, terceiro, reservada a lei complementar. Ei, 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 reservado a lei complementar. Medida provisória. Medida provisória. Não pode, em caráter nenhum, trabalhar em qualquer ato que seja de competência de lei complementar. Entenderam, Gilson? Não pode, tá verdade. E tem a previsão, lei complementar. Tá falando em lei ordinária, não. Viu? Grifa aí. Irmão, esse artigo, eu vou dizer uma coisa a você. Quem vai fazer concurso, mais estude ele, viu, bicho? Mais estude com gás, porque ele cai, viu, velho? Cai. Cai demais. Cai muito. Inciso 4. Já disciplinado em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do presidente da República. Então, pessoal, veja só. Ele não pode... cadê isso? Inciso 4. Inciso 4. Nada que já for disciplinado, nenhum projeto de lei que já for aprovado pelo Congresso Nacional e pendente somente de sanção ou veto do presidente. Não pode. Não pode, porque ele estaria o quê? Veja como é lógico. Ele estaria se miscuindo em uma prerrogativa, em uma competência do Poder Legislativo, né? Ou seja, não pode, né? Seria muito perigoso caso isso pudesse. Não pode, de jeito nenhum. Beleza? Beleza de Creuza? Tá bom? Vamos embora. Medida provisória. Parágrafo 2º. Medida provisória que implique instituição ou majoração de imposto. Ei! Vamos ver agora o inciso previsto, exceto os previstos nos artigos 153, inciso 1, 2, 4, 5 e artigo 154, inciso 2º. Ei, vamos lá para o 153. Olha, 153. Compete à União instituir imposto sobre, inciso 1, importação de produtos estrangeiros. 2, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalidades. 4, produtos industrializados. 5, operações de crédito, câmbio, seguro ou relativos a títulos ou valores imobiliários. Pessoal, todos esses que eu li agora, 1, 2, 4 e 5, podem ser objetos de medida provisória. Por quê, pessoal? Porque se vocês prestarem atenção, ele tem um caráter ligado fundamentalmente à questão de importação e exportação. Ou seja, isso pode ajudar, e muito no momento da crise, ao Estado brasileiro regular sua balança, seu déficit comercial. Por exemplo, todos lembram de 2008, 2010, o que foi que o governo Lula fez, que o presidente Lula fez? Deu isenção. A indústria automobilística no Brasil estava quebrando. Deu isenção de IPI. Para quê? Para aumentar a produção, baratear essa demanda e, possivelmente, se possibilitar um consumo disso aí. Beleza? Também pode, no artigo 54, inciso 2º, a União pode instituir. Olha aí, ó. Pessoal, grifa esse. Grifa, 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 grifa. Na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários,
compreendidos ou não por sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Claro, se vive um momento de excepcionalidade, né? O Estado precisa criar recurso, entendeu? Então, nesse caso, pode. O primeiro pode, pessoal, inciso 1 pode, porra, não pode, não está vendo aí que tem mediante lei complementar, meu irmão? A gente não leu o inciso terceiro lá em cima mesmo. Já esqueceu, velho? Pode, bicho. Tá ligado. Tá ligado nas codornas. Oxê. Vamos voltar. Vamos voltar à parada. Vamos voltar a esse rolê. Uhul. É o rolê do constitucional. Bora, bora. Bora. Parágrafo. Parágrafo. Sim, segundo. Aí, veja bem. Presta atenção na segunda parte. Medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, inciso 1, 2, 4 e 5, e artigo 154, inciso 2º, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele ano em que foi editado. Claro, pessoal, isso é de praxe, isso é seguir um princípio que vocês vão estudar muito em tributário, direito tributário, da anterioridade. Uma previsão tributária só pode entrar no exercício financeiro do próximo ano se for previsto anteriormente no ano subsequente. Por quê? Porque, pessoal, a gente precisa ter uma previsibilidade, senão vira o quê? Zona. Zona. Certo? E aí a lei de responsabilidade fiscal vai para as cucuias. Entendeu? Beleza? Parágrafo 3º. As medidas provisórias ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, presta atenção, que a gente vai chegar lá, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei, no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. Grava. Stop. Stop. Gravem esse parágrafo 3º. Eu já expliquei ele no começo, não sei se vocês lembram. Certo? Se vocês entenderem. Mas gravem ele para aí. Para aí, para aí, para aí. Tá? Parágrafo 4º. O prazo a que se refere o parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Vamos lá. O Congresso Nacional funciona até 17 de julho, tá? Primeiro semestre. Da provisória foi publicada, vamos supor, em maio, junho. Até a volta, ela fica suspensa, ou seja, o prazo para ser analisada de 60 dias pelo Congresso Nacional volta após o recesso. Beleza? Tranquilo? Parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Ei! Que pressupostos constitucionais são esses? Quais são? Ei, você que está aí do outro lado da Câmara, que está falando comigo olhando no WhatsApp, preste atenção agora. É você mesmo. Esses pressupostos constitucionais são o quê? Relevância
e urgência. Relevância e urgência. Então, a deliberação, para se deliberar sobre o aspecto material da matéria em si da medida provisória, primeiro, vai se atentar se serve o aspecto de relevância, se tem a necessidade. Porque a medida provisória, pessoal, quando não se tinha essa necessidade, era a zona. Então, o presidente acordava, olhava para o cerrado e dizia: meu irmão, estou a fim de perder tempo no Congresso, não, velho. Toma MP para cima. E aí isso gerava, claro, insegurança jurídica, né? Então, veja, grifem essa questão do pressuposto constitucional, abra aspas, coloque assim: relevância e urgência. Beleza? Parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada... Boa noite, André. Licença. Diga. Estamos onde? Parágrafo 6º. Qual artigo, amigo, por favor? 62. Obrigado. Parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contados de sua publicação, entrará em regime de urgência. Subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que a última votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. André, o que é isso? Veja, Bolsonaro editou essa medida provisória. Agora, tá? Essa medida provisória. Veja bem, editou esta medida provisória. Veja. O Congresso terá até 45 dias para apreciar essa medida provisória. Até 45 dias. Se o Congresso Nacional não apreciar em 45 dias, a pauta do Congresso, subsequentemente, né, da Câmara e do Senado, vão ficar sobrestadas. Todas as pautas vão parar. Detalhe, a medida provisória primeiro segue na Câmara dos Deputados. Por quê? Para atender o princípio da Casa do Povo. Depois ela vai para o Senado. Não pode ser diferente. Então, tem que obedecer essa ordem. Primeiro, análise na Câmara dos Deputados, depois no Senado Federal. Entenderam? Vejam, se não for apreciado em 45 dias, todos os trabalhos do Congresso Nacional serão sobrestados, tá certo? Sobrestados para a análise da medida provisória. Beleza? Tranks e good. Tudo certo? Não. Como assim sobrestado? Não entendi essa palavrinha. Sobrestado. Sobrestado, sei lá. Sobrestados é ficar parado, é você suspender determinada atividade. Certo. Essa aula vai ficar sobrestada agora. Vai parar de onde estava. E eu só volto semana que vem. Certo. Entendeu? Sim. Entendeu? Galera, ó, uma dica que eu dou, já dei na primeira aula. É importante que vocês comecem de agora. Terceiro período. Leiam, abram, acordem todos os dias e leiam o site, assim, as notícias. STF, STJ, TRF, JF. Por quê? Porque vocês têm que se acostumar, ao vocabulário jurídico. Queira ou não queira, vocês vão se ver, vão se deparar, gostando ou não dessas frescuras, tá bom? Mas é importante, até para você chegar, a pessoa, você vai despachar com um magistrado, o magistrado começa a falar e você... Não, você tem que ter domínio da linguagem jurídica, beleza?
Então, estão no período de realmente perguntar, de não saber, mas comecem de agora. É importante. Isso não leva, pessoal, 10 minutos do seu dia. Vão por mim, que é importante. Vá por mim. Bom, oitavo. No parágrafo 7, né? Veja bem. Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência da medida provisória, que no prazo de 60 dias, contado da sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Galera, o que é que quer dizer esse parágrafo? Apenas a vigência da medida provisória será prorrogada por um prazo de 60 dias. Depois ela decai, se ela não for apreciada. É aquilo que eu expliquei. Ela deixa de ter validade. Beleza? Ela pode ser prorrogada por igual período. Depois, se ela não for apreciada pelo Congresso Nacional, ela não tem a sua validação do ponto de vista, não é transformada em lei. Entenderam? O período dela vai no máximo de 120 dias. Entenderam? Beleza? Tranquilo? Entenderam? Sim. Parágrafo 8º. Sim. As medidas... Olha como, pessoal, está vendo como é importante essa aula, esse artigo? Ele é extenso. Parágrafo 8º. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Acabei de dizer isso. Acabei de falar. Acabei de dizer. Parágrafo 9º. Caberá à comissão mista dos deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre a elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Pessoal, para que essa comissão mista, pessoal? Para analisar os pressupostos constitucionais. Então, é criada essa comissão mista. Antes dela ser colocada em plenário, em cada uma das casas do Congresso, na Câmara e no Senado, uma comissão de deputados e senadores será formada para deliberar sobre os pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Beleza? Parágrafo 10º. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa. Falei isso no começo da aula. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Pessoal, se uma medida provisória não for, tiver sido rejeitada em 2020 ou tiver decaído o seu prazo, né, de vigência, novamente só poderá ser colocado em pauta ano que vem, na próxima sessão legislativa. Entenderam? Gravem, gravem. Isso aí não é interpretação, não. Isso é como é. Beleza? Parágrafo 11. Veja, lembra daquele parágrafo 3º. A gente vai voltar para ele agora. Parágrafo 11. Não é ditado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º. Lembra do parágrafo 3º que eu falei que é necessário que o Congresso Nacional faça, tanto a Câmara quanto o Senado, um decreto legislativo para normatizar os efeitos da medida provisória. Lembra? Vamos de novo ler o parágrafo 3º. Com calma, respira. As medidas provisórias, ressalvado o disposto dos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, mais 60, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Decreto legislativo, pessoal, é exatamente essa conversão
essa observação, certo? Dessas medidas provisórias que não foram convertidas em lei. E os decretos vão servir exatamente para dar eficácia àquelas situações que foram normatizadas por medida provisória. Vamos ler o parágrafo 11. É vedada a reedição. Não é editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas regidas, ou seja, não terá alteração, pessoal. Ficará do mesmo jeito, como a medida provisória deixou. Por exemplo, agora, caso essa questão, que não tem perigo disso acontecer, né, pela gravidade da matéria, né, por essa questão de suspensão, tudo isso da MP, caso não seja analisada, caso não seja colocada por decreto legislativo ou transformada em lei, né, na modulação dos efeitos da medida provisória, o que foi produzido pela medida provisória permanência, ou seja, as suspensões de contrato de trabalho continuariam valendo, redução de salário. Né? Entenderam a gravidade? Ou seja, ela permanece por elas regidas nos termos da medida provisória. Então, por isso que é importante, às vezes, ter o decreto legislativo, né, e a convenção em lei, para dar uma segurança jurídica maior ao que se quer atingir. Entendeu? Parágrafo 12. Aprovado o projeto de lei de convenção, alterando o texto original de medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Pessoal, é o seguinte, foi aprovado projeto de lei de convenção alterando o texto, né? Até que esse texto original, até que esse texto que foi modificado seja sancionado, a antiga redação continua valendo. Entendeu o detalhe? Se, presta atenção, se não tiver nenhuma alteração, não precisa nem voltar para o presidente da República. Beleza? É sancionado mesmo. Olha, aprovado o projeto de lei de convenção alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Entenderam? Beleza? Beleza? Beleza. Tranquilo? Pessoal, vamos agora dar uma olhadinha para a gente fechar o Poder Legislativo. E é importante a gente analisar, a gente estudar, a gente ter em mente esse artigo aqui, ó. O resto a gente já viu, lei delegada, tudo isso. Vamos para o artigo. Aqui, projeto de lei aprovado em cada uma das casas. Vamos ler, pessoal, o artigo 64 agora. É importante. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. Claro, pessoal. Claro. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados tem um apelo de ser a casa do povo. Tá? Então, esse apelo tem e traz uma condição de representatividade maior. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá solicitar urgência
para a apreciação de projetos de sua iniciativa. Claro, como agora, essas MPs em momento de pandemia. Parágrafo 2º. Se no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual, sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais elaborações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado até que se ultime a votação. Pessoal, é o seguinte, no caso da urgência do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, né, obedecerá também um prazo de 45 dias, podendo sobrestar todas as demais deliberações. Por quê, pessoal? Por conta da urgência solicitada pelo presidente. Se é urgente, não pode esperar. Entendeu? Parágrafo 3º. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados passear no prazo de 10 dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. Se o Senado Federal quiser fazer qualquer emenda, se a Câmara do Deputado, é o seguinte, tem uma lei emendada pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados terá um prazo de 10 dias, entendeu? Para apreciar essa questão. Parágrafo 4º. Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Exatamente, pessoal. Eu já falei isso na medida provisória. Esses prazos ficam sobrestados no recesso. Beleza? Tranquilo? Parágrafo 65, o artigo 65. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação e enviado à sanção ou promulgação, se a casa revisora o aprovar ou arquivado se o rejeitar. Pessoal, é o seguinte, não necessariamente o Senado vai ser sempre a casa revisora, tá? Pode ter projeto de lei iniciado no Senado e voltar para a Câmara. Detalhe, projeto de lei basta um turno de votação. A emenda constitucional, que são de 2 turnos, como a gente viu lá passada. Beleza? E olha o parágrafo único, o que ele diz. Sendo o projeto emendado, volta à casa iniciadora. Foi exatamente o que disse o parágrafo 3º, né? Quando ele fala que a apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados, no prazo de 10 dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. Beleza? Parágrafo 66. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Certo? Parágrafo 1º. Aquiescendo é concordando. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, preste atenção, grifo esse parágrafo, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data de recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea A. O que é que isso quer dizer? Veto parcial não pode ser uma palavra, pessoal, uma vírgula. Para o presidente vetar parcialmente o texto, tem que ser tipo um parágrafo desse, um inciso, uma linha, entenderam? Então, parcialmente se diz isso. Se refere a essa questão. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República, caso o presidente da República receba o projeto e não, em nenhum momento, se manifestar no período de 15 dias, o silêncio dele importará a sanção. Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar do seu recebimento,
só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Ei, vejam que é uma sessão conjunta, beleza? E é por maioria absoluta. O que é maioria absoluta, pessoal? Quando a deliberação, para se deliberar nessa sessão conjunta, for necessária a presença de 50% mais um da Câmara dos Deputados, que é igual a 257 parlamentares e 41 senadores, porque o número total de senadores são 81. Agora me diga, para aprovar por maioria absoluta, é necessário o quê? O mesmo quórum, pessoal. O mesmo quórum, de 50% mais um. 50% mais um. Então, no mínimo, tem que ter 257 votos de aprovação e 41 no Senado. Beleza? Entenderam? Entenderam? Sim. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Então, meu irmão, se o veto não for mantido, o presidente tem que promulgar. Esgotado em deliberação, parágrafo 6º, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia. Ou seja, se em 30 dias eles não avaliarem o veto, será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas, suspensas, as demais proposições até sua votação final. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º, que fala desse prazo de 15 dias, e 5º, dessa promulgação, se o presidente se chegar lá e ele não quiser promulgar por birra, certo? Bolsonaro agora não quiser promulgar uma lei que o Senado já devolveu, não recolheu o veto e mandou para ele novamente, o presidente do Senado a promulgará. E se este não fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazer. Entendeu? Então, o presidente, obviamente, perde a competência que passa para o presidente do Senado, no mesmo prazo de 48 horas, sucessivamente ao vice-presidente. Beleza? Tranquilo? Beleza? Beleza. O artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Grifa isso. Pessoal, se um projeto de lei for vetado, ele até pode voltar esse ano ainda, mas terá que obedecer o quórum de maioria absoluta. 50% mais um, que são 256 parlamentares na Câmara dos Deputados e 41 no Senado Federal, né? E para ele poder ser deliberado novamente, senão, não pode. O artigo 68 e 69 já foi visto na aula passada, que trata de lei delegada. Todas essas questões. Beleza, galera? Tranquilo? Ô, professor, Tranquilo. só uma duvidazinha. Essa questão que o senhor fala dentro do prazo de um ano, no caso, Tá muito baixo. terminou. Vou ligar o ar aqui, senão não escuto vocês, não. Oi, repete. Vê se melhora, eu vou aumentar um pouquinho a voz. Esse negócio de prazo de um ano, tipo, se foi rejeitado em dezembro, em novembro, no caso, em janeiro ou em fevereiro do próximo ano, já pode... Não, veja. Atende ao princípio da sessão legislativa. A sessão legislativa vai de fevereiro, 2 de fevereiro, a 17 de dezembro. Então, esse período corresponde ao ano. Tá? Ele terá esse ano, para ser colocado, por exemplo, uma medida provisória, ela não pode ser apresentada novamente na vigência dessa sessão legislativa. Tá? Mas não significa que na próxima sessão legislativa, por exemplo, como você quis perguntar, em fevereiro, ela já pode ser apresentada novamente. Entendeu? Não necessariamente ela vai obedecer esse interstício de um ano.
Um ano, como Uhum. quer dizer, essa questão da Da sessão, né? No caso. sessão legislativa. Entendi. Agora, o princípio da anterioridade tributária também obedecerá a essa questão. Terá que ser no ano fiscal anterior para poder valer no próximo. Certo. Entendeu? Sim. Entendi. Beleza? Tranquilo? Beleza. Bom, pessoal, eu queria falar com vocês rapidinho a questão de tratados internacionais. Tá certo? Para que vocês fiquem atentos que os tratados internacionais eles não são hierarquicamente superiores às normas constitucionais, tá bom? Devem se ater aos ditames competenciais. Ele não chega sendo maior, entendeu? É importante vocês terem isso em mente, tá? Vão para o artigo aí, vão para o artigo Eles 80, não são superior ao que, professor? a norma constitucional, a Constituição. Vão aí para o artigo 84, inciso 7. Inciso 7 não, foi mal, inciso 8º. Qual artigo, André, que a internet tá ruim? Isso. Qual artigo? Artigo 84, inciso 8º. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 8º, celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitando-se ao referendo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional apenas vai referendar, certo? Grave isso aí. Outra coisa. Vamos agora para o artigo 49, inciso 1. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Ou seja, é uma atribuição própria do Congresso Nacional. A gente estudou isso na aula passada, galera. É de competência exclusiva do Congresso Nacional. Né? Resolver, inciso 1, definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. É exatamente o referendo que o artigo 84, inciso 8º, fala no final. Entendeu? Pessoal, comecem a fazer essa interligação. Leiam. Quando um artigo fizer menção a outro, leiam. Beleza? Vamos agora para o artigo 5º da Constituição. Vamos agora para o artigo 5º da Constituição. Vamos agora para o artigo 5º da Constituição. Eu quero que vocês, no artigo 5º da Constituição, vá para o parágrafo 3º. Posso ler? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Ei, o que tratar de direitos humanos, viu, galera? Pelo amor de Deus, direitos humanos. Por quê? Olha o que diz o parágrafo 2º. Os direitos e garantias impressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Tá? Ou seja, só os direitos humanos do parágrafo 3º têm força normativa constitucional. Beleza? E o parágrafo 4º diz: o Brasil submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. Agora mesmo, semana passada, teve uma petição de vários juristas brasileiros endereçados ao Tribunal Penal Internacional, alegando essas questões, alegando crime de responsabilidade
do presidente Bolsonaro e não seguiu dispositivos da Organização Mundial da Saúde. Isso foi um exemplo agora. O Brasil, como signatário, eles podem avaliar, né? Tem um valor, obviamente não vinculante de pena, mas do ponto de vista opinativo tem um peso nas relações diplomáticas internacionais. Beleza? Tranquilo? Tudo certo? Beleza, galera? Ô, professor, esse relacionado a Beleza. direitos humanos, ele se equipara a um texto da Constituição. Constituição, né? É. Constituição. Beleza? Sim. Tranquilo. Galera, boa noite. Cheiro grande. Boa Páscoa. Fiquem bem. Obrigada. Relaxem. Aproveitem. Semana que vem vou comentar as questões aqui. Tá bom? Certo. Enviem até quarta-feira, viu? Até Ok. quarta, senão fica sem nota. Tá certo. Beleza? São quantas, professor? Hã? São quantas questões? São 4. Certo. Ok. Ô, André, e 4 ou é 5, para nem me enviar lembro. até quarta em que horário? Olha, o É ideal, para enviar até quarta em que horário? é enviar no mínimo até meio-dia, né? Para eu poder corrigir, para lançar sua nota para comentar aqui. Entendeu? Certo. Ah, no caso, na quarta-feira, mesma noite, você já vai comentar a prova. Vou. Tá certo. Vai ser todos os professores assim ou só o senhor? De comentar a prova? Tipo assim, as aulas da semana que vem vão ser tudo comentando a prova ou não? Eu vou comentar, não sei o resto. Eu acho que Não aí eu foi não- nada padrão adotado não, né? Não. Entendi, tranquilo. Viu? Cheiro grande, meu irmão. Beleza. Um abraço para vocês. E fiquem em casa. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tá, professor. Boa noite.